Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Por 4-1, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenaram hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto golpe contra o Estado Democrático de Direito. A condenação veio com o lançamento dos votos de Carmen Lúcia e de Cristiano Zanin. Não houve surpresa diante do perfil dos dois magistrados, fortemente alinhados à esquerda, ao governo Lula e à hostilidade aberta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que chamou a atenção na votação foi o protagonismo de Alexandre de Moraes. Ele literalmente invadiu o voto dos colegas e chegou a ponto de discursar praticamente aos gritos, exibindo vídeos e fotografias para sustentar pela enésima vez que teria havido sim uma tentativa de golpe de Estado no país, liderada por Jair Messias Bolsonaro. Para debater os votos de Carmen Lúcia, de Cristiano Zanin e a performance invasiva de Alexandre de Moraes no julgamento e os próximos passos desse capítulo da história do país, eu convido você para vir com a gente agora para a última análise, que tem aqui no estúdio a presença do Francisco Escorcin. Tudo bem, Escorcin? Tudo bem, Tosi. Bem-vindos, colegas. E no telão, o doutor Adriano Soares da Costa. Tudo bem, doutor Adriano? Bom tê-lo novamente com a gente. Prazer imenso, Tosi, estar aqui com vocês. Um prazer é nosso. E também o Daniel Vargas. Salve, Vargas. Bem-vindo. Salve, Tosi. Olá, colegas. Um prazer participar com vocês. Jair Messias Bolsonaro e os outros 7 acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado foram condenados hoje por Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Nenhuma surpresa. Era um roteiro já esperado, como a gente disse, devido ao perfil dos dois ministros. A oposição no Congresso divulgou uma nota dizendo que a sessão da primeira turma entra para a história como uma das páginas mais tristes da justiça brasileira. A luta, agora para a oposição, passa a ser pela anistia. E o presidente americano Donald Trump lamentou o desfecho, disse que é algo parecido com o que tentaram fazer com ele sem sucesso. Trump ainda não anunciou novas sanções contra o Brasil. Vamos assistir agora essa manifestação do Trump, agora há pouco. Bolsonaro. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Mr. President, I'm very sorry for your loss, for everybody. I don't see it happen. Como assim, estou surpreso, não acredito ainda que tenha acontecido. Diz que o Bolsonaro é um bom homem, que ele o conhecia bem e que tentaram fazer isso com o Trump, mas não conseguiram de jeito nenhum. Bem, e quem também já se manifestou há pouco, praticamente respondendo ao Trump, foi o ministro Alexandre de Moraes no julgamento que estava acontecendo. Ele disse que o judiciário brasileiro mostrou que não se curvará e não se curvou a pressões externas. E, nesse momento, a justiça brasileira reafirma, com o término do julgamento do mérito dessa ação penal, seu compromisso com a independência e imparcialidade do poder judiciário, independentemente de ameaças, de sanções, de tentativa de obstrução. O poder judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Federal, e isso sim é algo que deve, eminente ministra Carmen, colegas, deve nos orgulhar. Isso sim, nós estamos dando um precedente a todos os juízes brasileiros que eles podem contar com o Supremo Tribunal Federal para ter coragem de aplicar a lei, para não se vergarem em sanções nacionais ou estrangeiras. Vamos começar o nosso debate aqui e a repercussão de todos esses fatos. Queria ouvir vocês, Escorcin, já sobre o que parece ter sido aí o show do Moraes hoje. Ele tomou conta do julgamento, a gente vai ver na sequência vários trechos, e no final com essa manifestação também, dizendo com todas as letras que é um recado para o Donald Trump, para os americanos, para quem quer que seja que pressione o STF, algo muito pessoal, né? Muito personalizado. As próprias manifestações do Moraes, como que você vê esse desfecho? Não está terminado ainda, mas já estão dosando as penas. É só um capítulo a mais de uma novela que a gente já... Essa parte a gente já sabia que aconteceria, né? A curiosidade agora é para saber como é que vai ser o jogo explicitamente ou mais claramente político, né? Porque é um julgamento que foi totalmente
politizado. Acho que o ministro Moraes não conseguiu se desfazer dos papéis aparentemente separados de delegado de polícia, promotor de justiça. Ele escancarou a sua posição de vítima ontem, hoje, anteontem, né? Porque ontem foi praticamente só ficou o ministro Luiz Fux. O que aconteceu hoje foi eu infelizmente fiquei assistindo, vou começar a pedir adicional de salubridade para a Gazeta, porque acompanha essas coisas. Porque foi um circo, né? Especialmente o voto da ministra Carmen Lúcia, né? Que ela começou falando que ela ia... as mulheres ficaram 2.000 anos sem poder falar e ela ainda não conseguiu falar, porque o ministro Flávio Dino e o Alexandre de Moraes simplesmente invadiram mesmo o voto dela. Ficou parecendo uma escolinha do professor Raimundo sem professor Raimundo, né, no qual a ministra Carmen Lúcia parecia a menina que segura a cartolina para os outros apresentarem o seu trabalho escolar. Né? O gordinho que fica fazendo piada o tempo todo para ver se consegue amigo, e o fortão da sala que só vai parar se encontrar um outro mais forte do que ele. Né? Não foi, uma coisa que me chamou a atenção foi que o ministro Moraes falava não somente aos berros. Parecia até que ele não conseguia nem berrar, mas de tanta raiva que tinha nas cordas vocais, a coisa saía de um jeito meio estridente. Né? Foi um circo, foi um picadeiro, o que aconteceu hoje. A ministra Carmen Lúcia, ela serviu de escada para comediantes, literalmente falando, porque ela servia de escada, né? Quando o ministro falava de posso fazer uma parte, ela pode, todos a parte, tudo para confrontar o ministro Luiz Fux de ontem, que se manteve impávido, não caiu nas provocações. Agora na fase final ele até, na parte da dosimetria, ele chegou a comentar. E esse vídeo especificamente, esse trecho que você colocou, que acabou de acontecer, foi no introito, na introdução dele para a dosimetria da pena. E se as pessoas prestarem atenção, você não tem uma dosimetria da pena acontecendo ali, você tem uma defesa do julgamento, uma defesa de todo o processo, uma defesa de não sei quantos, defesa. Ele agradeceu a Polícia Federal, ele agradeceu o comandante da Polícia Federal, ele agradeceu todas as pessoas, parecia um programa do Faustão, sabe? Que o Faustão pega aquela coisinha e fica, agradeço isso aqui, não sei que homenagem, tá? Foi mais ou menos isso, como se ele tivesse chegado na grande consumação de uma grande obra na qual ele está ganhando o prêmio no Oscar, ou em Gramado, ou em Cannes, a respeito do que ele fez. Então é difícil até de analisar juridicamente e até mesmo politicamente, porque ainda estamos no palco. Né? Vamos esperar essa cortina fechar para ver o que vem lá do lado do Trump, que certamente virá, e como isso vai reverberar dentro do Congresso. Lembrando que nesse mesmo momento da introdução, ele deixou muito claro que a anistia é inconstitucional e que não pode ser dada, assim como Flávio Dino já tinha dado esse recado. Ou seja, essa briga só tem tudo para escalar ainda mais. Pois é, a gente vai mostrar na sequência vários trechos do julgamento de hoje para comentarmos, mas eu queria ouvir a primeira impressão, né, do doutor Adriano e depois do Vargas sobre o que aconteceu hoje e até a forma como transcorreu esse julgamento. Ontem a gente viu um voto bastante técnico, jurídico do Luiz Fux, e hoje praticamente não lembro de ter ouvido a citação de muitos juristas ou muita fundamentação no Código Penal. Tá? Houve sim várias citações literárias, né, doutor Adriano, mas não se tratava de um convescote literário, mas era um julgamento. Bom, boa noite a vocês. A fala do Scorsin, ele faz um resumo mesmo do que foi o dia de hoje. Eu ainda estou com uma certa dificuldade de assimilar bem, porque um julgamento desse, você está julgando um ex-presidente da República, o candidato a vice-presidente em 2022, você julga toda a cúpula, parte da cúpula militar, e uma série de altos dirigentes do mandato anterior, e diante de uma gravidade da acusação de abolição violenta do Estado de Direito, de tentativa de golpe de Estado, são fatos tão graves que você espera, se não por outro motivo, mas você espera a liturgia de um processo dessa gravidade, uma severidade na condução, a leitura e discussão sobre os votos dados, porque isso tem também a aparência, quer dizer, não basta apenas que você faça um processo, mas que esse processo
gere a percepção em todos, inclusive naqueles que estão sendo acusados, mas em todos do povo, no processo de uma dimensão dessa, da seriedade com que aquilo está sendo tratado e da gravidade, porque, afinal de contas, é abolição violenta ao Estado de Direito. E aí você passa um julgamento em que os votos vão sendo dados, assim, a ministra Carmen Lúcia, um voto anódino, sem viço, sem a análise. Não, eu deixei aqui um voto com 1 milhão de páginas, mas faz uma leitura de um resumo em que há uma série de platitudes e de afirmações sem a demonstração ali, o cara crachá, olha, tem aqui essa acusação, as provas demonstradas, foi da poesia a uma retórica sem substância, e isso choca, não é? Interrupções constantes do ministro Alexandre de Moraes, que quis o tempo todo fazer um contraponto ao voto de ontem do ministro Fux. Depois veio o voto do ministro Zani também, um voto em que você não encontra também substância naquilo que foi ontem desmontado pelo ministro Fux. E isso realmente causa perplexidade. Se vocês pegarem para olhar, por exemplo, tanto a fala do ministro Zani em muitos aspectos, quanto da ministra Carmen Lúcia, e sobretudo as falas do ministro Alexandre de Moraes no dia de hoje, vocês vão observar que o que está sendo punido ali é a expressão, a liberdade de expressão e de manifestação de um presidente da República, por exemplo, na crítica ao sistema eletrônico de votação, na crítica ácida, contundente ao ministro, saia daí se você não arquivar o inquérito. O ministro Alexandre de Moraes coloca como prova rotunda de um golpe de Estado, de uma abolição violenta, a imagem de um discurso do ex-presidente no 7 de setembro, em que esse discurso, ele simplesmente faltou dizer, no dia seguinte, um pedido de desculpa numa carta que ele leu do ministro, feita pelo ex-presidente Michel Temer, sob a orientação dele, um pedido de desculpa. Uma suprema desmoralização, porque no dia está este discurso, no outro pede-se desculpa. E isso em si mesmo não é crime nem constitui parte de uma cadeia delitiva. É uma forçação. E esses fatos, eles para terem algum relevo nesse storytelling criado, só faz sentido essa violência, a violência das palavras, que não é violência no sentido da legislação penal deste caso, fazendo a mistura toda com o 8 de janeiro. É por isso que o 8 de janeiro, essa tentativa de unir as coisas que são absolutamente não passíveis de serem casadas, e os fatos e as provas, ontem o ministro Luiz Fux mostrou com muita propriedade um voto técnico e bastante rente às provas dos autos e à legislação penal e processual. Então, hoje, assim, para começar, o que eu diria sobre o que eu vi hoje dessa votação foi uma série de afirmações e tentativas apenas de infirmar o voto do ministro Luiz Fux, de tentar dizer, olha, você não permitiu que interrupções, eu permito, ou seja, nada. Lamentável, um julgamento histórico, num tema desta gravidade, o julgamento que nós vimos hoje. É muito triste. Já vou ouvir o Daniel Vargas. Vamos só ver o que aconteceu há instantes quando foi fixada a pena para Jair Bolsonaro pelo presidente da Corte, Cristiano Zanin, depois da conversa com os outros ministros. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos,
concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de 1 salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, bom, o Vargas tem mais um elemento para o teu comentário aí, Vargas, que é a fixação da pena, regime fechado, 27 anos e 3 meses. O que dizer sobre a proporcionalidade e a legitimidade dessa pena, Vargas? Tosi, eu não sei quais são os fundamentos, os critérios utilizados. O que eu vi na manifestação do ministro Moraes, em boa parte dos votos apresentados pelos ministros, foi uma declamação, né? Então eu chego e afirmo o que eu acho que é o correto e tento circunscrever essa minha percepção com um conjunto de elementos de emoção, de retórica, de conclamação popular, de defesa, do tom de voz, mas muito menos eu percebo uma disposição de realizar uma análise fria e dura, muitas vezes árida, porém necessária, da lei. Qual é exatamente o critério pontual que fundamenta uma tomada de decisão sobre esta aplicação da pena? E exatamente como um determinado gesto ou ação se conecta de forma precisa com o texto de um tipo penal. Esse tipo de raciocínio ou de análise, ele é importante ser feito, em particular, nos tribunais e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito especial do direito. Que o direito, muitas vezes se costuma dizer, ele pode até emergir com as emoções, mas ele não se fixa, não se sedimenta sem a razão fria que a lógica jurídica robusta oferece. Do contrário, nem precisaria muito ter jurisprudência e essa tradição jurídica que se afirma com a força própria. Bastaria um jogo de trocas para ver quem fala melhor, quem se afirma melhor, quem constrói as melhores parcerias, quem é mais amigo de quem, para decidir o que vale e o que não vale em uma nação. Mas a gente sabe, e a história revela isso, que não é assim que as sociedades se organizam, avançam, e não é assim que as regras justas se impõem. Então, o que nós temos assistido agora no Congresso me parece ser uma disputa, um momento que se daria muito a um tipo de afirmação do parlamento, quando quer fundamentar um ponto de vista, quando quer defender uma lei. Ou seja, é uma retórica, é uma emoção, são palavras de efeito. O objetivo não é convencer o colega que está sentado do lado, que na verdade já escreveu seu voto tem muitas semanas, mas é de convencer o cidadão comum, é a pessoa que não entende exatamente quais são os critérios da lei ou os detalhes da jurisprudência, de que ele falou de uma forma convincente. Mas aqui que está o ponto, Tosi. O momento mais importante do direito, sobretudo o direito constitucional da Suprema Corte, ele chega quando essa emoção, quando esse calor das contingências se apaga. E é ali, logo depois, no momento frio, tranquilo, sereno, que virá o teste de fogo que vai determinar qual arroubo, qual emoção vai se fixar e se perenizar e qual passará com o tempo. E esse momento que vem, com a disputa fria da lógica jurídica, ele será o momento de avaliar o rigor, os métodos, a fundamentação jurisprudencial robusta, os critérios mais delicados que uma razão cuidadosa apresenta. No julgamento do Supremo, isso foi o que menos se percebeu. Mas depois de amanhã,
quando as páginas dos jornais passarem, o que a sociedade vai apreciar, discutir, o que as escolas de direito vão sabatinar, o que o mercado e a cultura jurídica vai apreciar, vai ser esse fundamento frio da lei. O que o juiz, de fato, pensa e por qual motivo preciso. E é este o campo que me parece que, nesse momento atual, talvez seja o menos considerado no julgamento do Supremo. Pois vamos explorar um pouco mais sobre os votos dos ministros e como que foi toda essa sessão hoje. A oposição acusou os ministros Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes de terem conduzido o julgamento como se fosse um convescote. E, de fato, o clima foi de uma mesa redonda entre esses 3 ministros e o Cristiano Zanin, o presidente, com o Luiz Fux isolado. A impressão que ficou do julgamento é de que Bolsonaro foi condenado também com 3 votos de Moraes. Porque Moraes pediu a palavra várias vezes, falou por longo tempo, invadindo o tempo dos outros ministros, para repisar a tese de golpe de Estado. E ele ficou exaltado ao projetar vídeos e imagens. A intervenção de Moraes, impaciente, ocorreu ainda no começo do voto da ministra Carmen Lúcia. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude de eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com 2 objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes, calar o Poder Judiciário para acabar com o sistema de freios e contrapesos, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, e se perpetuar no poder independentemente de eleições. Essa organização criminosa, e esse é o sentido do meu à parte, ministra Carmen, fortemente armada, e já foi reconhecido aqui, já a maioria nesse sentido, da condenação de 2 réus, o colaborador Mauro Cid e o general Braga Neto, em virtude do planejamento Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022, onde havia forte armamento. Então, a grave violência, a utilização de armas para a violência, os autos demonstram, e grave ameaça. Tudo isso durante o voto de Carmen Lúcia. O à parte de Moraes foi se tornando uma espécie de segundo voto dele e o ministro reafirmou que Bolsonaro era o líder da organização criminosa, havendo uma linha clara, segundo ele, entre os discursos críticos ao judiciário em 2021 e o 8 de janeiro, 2 anos depois. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro para desacreditar o poder judiciário. Então, fraude às urnas, deslegitimação da justiça eleitoral e do poder judiciário, necessidade de intervenção militar, perpetuação do poder. Colegas, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro, o discurso é o mesmo. Não há como, presidente Zanin, negar o liame, o nexo causal, lá atrás, de junho de 21 até janeiro de 2023. E, presidente, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou demonstrar como sempre o que foi tratado pelos órgãos públicos, os órgãos públicos e a organização criminosa, vamos deslegitimar a justiça eleitoral, as urnas, para acabar com o poder judiciário, intervenção militar, Bolsonaro no poder sempre. A essa altura, a ministra Carmen Lúcia já estava ficando um pouco constrangida, né, pela invasão do ministro Moraes no tempo dela. Mas Moraes seguiu e ficou mais exaltado, como a gente vai ver agora. Ele passou a exibir
um vídeo junto com imagens das manifestações do 8 de janeiro. E a ministra Carmen Lúcia chegou ao ponto que pediu para que ele deixasse algum tempo para ela falar, porque ela também queria depositar o voto. Prometo que estou terminando, ministra Carmen. Termina que eu tenho um voto para dar. Me deixa falar. Só para... Coloca, por favor. E toda a sequência que aqui é rápida, toda a sequência. Mostra, aquilo foi 7 de setembro de 22. Aí, 7 de setembro de... Aquilo de 21, de 22. A sequência, quartéis. Tudo isso... Deixa que eu passo. Tudo isso colocando exatamente o quê? Intervenção militar, até em inglês, já estavam preparando o passeio à Disney. Intervenção militar, voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais? Dá até para virar um meme, né? A manifestação da ministra Carmen Lúcia, ele deixa eu falar, mas ele realmente tomou as rédeas aí do voto da ministra e foi conduzindo as coisas. Aí você citou, né, no começo da tua fala, Scorsin, e eu complemento, a cena parece mesmo aquelas situações de apresentação de trabalho escolar em grupo. Às vezes uma pessoa escrevia quase tudo e os outros pediam apenas para pôr o nome no trabalho aí. Você vai lá, você escreveu, vai lá e apresenta também. E parece que foi isso hoje, né? A apresentação do trabalho escolar e quem escreveu, quem levantou a tese lá, então conta você a história aí, faz a sustentação oral. Tudo gira em torno do Moraes, né? Acho que é até natural ele invadir, tomar conta, porque ele está fazendo isso desde o começo, né? Quem está fortemente armado é sempre ele, né? Você é fortemente armado da sua imaginação, do seu péssimo português. É bom a gente lembrar que ele é um violador de direitos humanos, segundo o governo americano. Então tem todo um teatro de um homem forte ali acho que deve ser a quinta vez em julgados diferentes que ele tenta botar uma imagem crente que aquela imagem fala por 1000 palavras dele. Só que todas essas imagens que ele coloca, elas mostram pessoas protestando, pessoas pedindo uma série de coisas e de modo tão escancarado que justamente pelo fato de serem protestos naturais assim, é muito difícil de você comprar a ideia de que existia uma organização criminosa planejando tudo isso e os liames causais que ele tenta, como eu falei no programa de ontem, o que o ministro Alexandre Moraes tenta criar é um de volta para o futuro, no qual ele volta para 2021, né, e começa a costurar uma historinha para tentar transformar o 8 de janeiro em algo muito maior do que de fato foi. E eu concordo com o ministro Moraes. Pode mostrar todas as imagens do 8 de janeiro, todas as imagens dos outros, até de 2021 até aqui. Você não vai convencer ninguém de que tudo isso forma esse golpe democrático nem nada. Eu até acho que depois que tudo isso passar, é possível de se discutir toda uma dimensão retórica a respeito do que foi o governo Bolsonaro, da utilização, principalmente, porque a gente tem que também contextualizar algo que transcende o Brasil, que é essa disputa entre sistema e antissistema. É bom a gente lembrar que o governo Bolsonaro ele foi eleito com essa plataforma antissistema. Durante 2 anos, metade do governo Bolsonaro, ele conseguiu, de certo modo, não ter o centrão no seu esquema. Ele capitula no meio do caminho. A bela lembrança do doutor Alexandre, do pedido de desculpas do Temer, já entra dentro desse contexto, no qual que nós estamos até hoje, porque ele está no PL do Valdemar da Costa Neto, que ela estava no Lava Jato até há pouco tempo atrás. Boa parte do centrão que está capitaneando as coisas, e o próprio governador Tarcísio, é justamente esse grupo político que não podia subir nos caminhões das manifestações antes do Bolsonaro ser eleito e durante os 2 primeiros anos do governo dele. Esse contexto, que já é um contexto muito complexo e muito mais complicado, explica muito mais e melhor essas manifestações, esses pedidos de mudança de Constituição, de mudança das instituições, do que exatamente uma organização criminosa tentando dar um golpe de Estado. É perfeitamente possível construir com muito menos do que 1000 palavras uma dezena de outras possibilidades para explicar o que foi que aconteceu.
nesse período como um todo. Então é uma peça ficcional na qual ele fica voltando para o passado para tentar justificar algo que aconteceu no futuro, que não teve a magnitude que ele tenta dar. E no dia que no voto do ministro Dino, ele até, uma hora ele faz uma parte e pergunta para o ministro Fux se ele chegou, que ele era o presidente acho que do TSE, o ministro Fux, se eu não me engano, se ele chegou a dormir ali, se ele ficou sem dormir, etc e tal. E o ministro Fux falou, não, ficamos, foi certo, um monte de gente, mas nada aconteceu. Nada demais aconteceu, fora o protesto. É evidente que aquilo tudo tem que ser investigado, tem que ser punido, quem quebrou, etc e tal, mas para se chegar onde se chegou, todas as imagens que o ministro Alexandre de Moraes tentar colocar vão sempre mostrar o contrário daquilo que ele quer fazer crer. Deixa eu ouvir você, Vargas. Como que você analisa toda essa parte, ou os apartes do Alexandre de Moraes, que a gente colocou alguns ali, o principal, né, que foi mais longo, mas ele fez vários outros apartes. O que dizer, principalmente, do que ele argumentou e a forma como argumentou, e trazendo essas imagens, querendo ligar uma coisa à outra? É engraçado, Tosi, eu assisto a esse conjunto de manifestações e a energia que ele põe, não é? A carga sobre a voz, a necessidade de ocupar um espaço, porque já votou, mas precisa voltar a falar. É como se, de certo modo, ele ainda sentisse alguma necessidade. É como se ele tem uma disposição de convencer algo que, de algum modo, ele sente que há uma carência, né? O voto dele, apresentado por longas horas, parece que não é suficiente. Ou, de certo modo, parece que todo o esforço, ao longo de vários meses, com várias entrevistas, várias declarações públicas, com um voto imensamente extenso, ainda não basta para que os colegas e, sobretudo, para que o Brasil se convença daquilo que ele há muito tempo já sabe. E ele não cansa de simplesmente continuar a buscar um motivo para dizer, finalmente agora eu consegui demonstrar aquilo que eu já acreditava. E por que não consegue? É porque parece que ao mesmo tempo ele tem dúvida. Ou parece que tem algo que ele ainda precisa construir e ele ainda não conseguiu de forma plena. E por isso essa insistência em aproveitar cada novo momento, falar assim, olha, peraí, eu me esqueci de algo, mas agora eu vou te mostrar o que eu estava querendo dizer e talvez não tenha sido tão claro. E assim continua, outra vez, outra vez, outra vez. E quanto mais ele faz isso, de duas uma, ou revela que ele mesmo não tem ainda uma segurança de que ele conseguiu demonstrar aquilo que ele acredita, ou sente que tem algo que falta, ou talvez ele perceba que ao fazer isso, de repente os outros colegas vão embarcar no seu mesmo barco, ou a população vai agora aclamá-lo, ou ele vai apresentar uma frase que no jornal amanhã vai ser publicada para dar força para a sua posição. Mas tudo isso, quando a gente soma, me parece que apenas revela um pouco mais de insegurança ou de dúvida, que, sinceramente, às vezes me parece que o próprio ministro Moraes tem. Que quem está convicto e está seguro não precisa complementar a força do seu argumento com toda essa estrutura e com todo esse palco que ele continuamente insiste em fazer. Interessante esse ponto que o Vargas levanta, porque é a impressão mesmo que a gente tem, né? Quando a pessoa começa a reafirmar e a revisitar um seu ponto e pedir a parte, e pedir para falar de novo, e mostrar de novo imagens que ele já tinha mostrado anteriormente, doutor Adriano, é porque parece que não tem convicção nem em si mesmo do que está afirmando. Olha, deixa eu fazer uma observação aqui sobre esse julgamento e sobre alguns aspectos que não foram tratados hoje e eu não vi serem tratados em determinados momentos, inclusive na sustentação de alguns advogados, para a gente chegar a esse ponto que o Vargas colocou, enfim. Veja só, se você imaginar que num dos vídeos aí o ministro Alexandre de Moraes fala sobre as relações causais, ele pega lá o fato de 2021, ele sai fazendo, como eu disse, um storytelling para chegar aqui. Se você pegar a relação causal no direito penal, não é isso.
é fundamental que é a condição sine qua non, que os fatos antecedentes eles sejam essenciais para a consumação delitiva. Quando você pega esses fatos isolados, foi o exemplo que o ministro Dino deu do fatiamento do boi, né? Se cada parte sozinha não compõe um boi, tem que ser o conjunto, e é isso que eles tentam fazer. Mas observe, se você tira esses fatos, a causa seguinte ela não se perfaz, quebra esse conceito de relação de causalidade para o sentido normativo jurídico. Então, a causação penal ou a causalidade, ela é, antes de tudo, normativa, ela não é só factual. Essa teoria naturalista da ação já está ultrapassada há muito tempo. Pois bem, o que é que acontece? Então você poderia pensar, não, mas o que está acontecendo ministra Carmen Lúcia falou mais ou menos isso hoje. Aquele somatório dos pequenos fatos, você juntando para constituir um todo que significaria aí esses delitos, essas condutas delitivas. Só que essa soma do todo que é feita dos pequenos, por exemplo, utilizar esses pequenos fatos que vão sendo se acumulando para causar um grande fato, isso ocorre nos chamados crimes de perigo abstrato, sobretudo, ou crimes de perigo concreto, que ocorre no direito penal ambiental, em que aquelas pequenos gestos ou omissões numa empresa termina gerando uma situação, vamos supor, de poluição ou de um crime ambiental grave. Imagine, por exemplo, a barragem lá de Mariana, que foi rompido porque uma sucessão de omissões ou de medidas tomadas individualmente naquele pequeno, que quando você soma, aí você vê o crime da empresa. Mas para que isso ocorra, tem que haver entre essa situação uma relação jurídica própria, que unifique essas pequenas condutas, senão fica difuso, indeterminado e, portanto, não tem como você fechar um nexo causal, nem você ter uma tipificação penal. Então, não tem como você casar aí uma teoria nessa outra. E esse é o grande problema dessa construção penal. Há uma outra coisa fundamental que é o seguinte: Anderson Torres, deixa eu pegar esse exemplo que também é importante, estava no voto, nesses votos muito superficiais de hoje. Questão do Anderson Torres, não, ele comprou passagem, ele já tinha acertado, ele viajou, ele tomou as medidas, mas não estava presente, ele se omitiu, enfim, não se aponta o dolo da conduta dele, não se prova que ele participou efetivamente ou se omitiu, ou ele urdiu uma situação com a polícia militar para que aqueles fatos ocorressem. O fato naquele dia do dia 8, quem estava na posição de garante que evitaria que aqueles fatos do 8 de janeiro ocorressem? Você teria aí, de um lado, a polícia militar e você teria do outro, sobretudo, o GSI. O GSI que está sob o comando do presidente da República e do ministro da Justiça, que estava sentado à mesa julgando. Tá certo? Então é preciso lembrar que numa posição de garante ali, você tinha a figura do ministro da Justiça e você tinha a figura do GSI do governo Lula. Os fatos de 8 de janeiro não teriam ocorrido, os fatos instante a si, com a violência predial, com a quebra do patrimônio público, com os vândalos agindo, e nem todos ali que estavam eram vândalos, foram presos que estavam em frente, inclusive, à polícia militar, que não participaram em nada dos atos de 8 de janeiro, estavam em frente ao exército. O que é que acontece? Você não se fala da questão da posição de garante. O papel do ministro da Justiça, que hoje é ministro supremo, que estava julgando aqueles atos. Então, isso tudo que me deixa impressionado, essa banalização. Porque você tem um juiz que julgou hoje, que se coloca como juiz e como vítima. Quando ele coloca ele próprio, inclusive, coloca o vídeo do ex-presidente da República, réu, atacando o juiz,
à época, não da ação, mas o juiz do Supremo, o ministro do Supremo, de repente ele está sentado ali na cadeira, o juiz e a vítima. Isso é absolutamente fora de qualquer lógica de normas processuais, da questão da teseitar, do distanciamento entre o juiz e a causa. Não é só porque não o ataque foi ao Supremo, como foi dito, então não há suspeição, senão todos estariam suspeitos. Não, aqui é uma questão pessoal, não institucional. A própria forma do ministro Alexandre se pronunciar, a forma como aquilo ele demonstra fisicamente, vocês mencionaram, a forma como ele fala, uma certa agressividade, uma raiva, isso demonstra que não há a mínima isenção, que é básica no exercício da jurisdição. Então, quando você pega, portanto, as discussões havidas hoje, relação de causalidade, você tenta demonstrar a fórceps, que aqueles eventos, por exemplo, de 7 de setembro de 2021, houve alguma violência praticada no 7 de setembro de 2021 ou as manifestações foram pacíficas? Foram pacíficas, não tinham gente armada, tinha um povo com cartaz, livre manifestação de pensamento, pode ser burro, pode ser estúpido, pode ser o que for, você pode criticar da forma que for, mas está acobertado pela Constituição. Se alguém, de modo idiota, imaginava que a solução do problema seria as Forças Armadas, aliás, as Forças Armadas, inclusive, contribuíram depois para prender esse pessoal todo e levar a um campo de concentração, se enganou. Mas é um direito do cidadão falar do artigo 142, é um direito do cidadão criticar o sistema eletrônico. É isso que o julgamento de hoje, por isso que eu digo que saiu criminalizado hoje, não foram só aqueles réus, foi a liberdade de expressão. A liberdade de expressão daqueles manifestantes. Em 2022, no 7 de setembro, houve atos de violência, pessoas armadas? Não! Não se demonstra isso. Como é que você consegue criar uma organização fortemente armada, aliás, organização criminosa que o ministro Fux ontem espicaçou, demonstrou que não havia, tá certo? E como é que você pega essa situação de fortemente armado, de violência, quando nenhuma manifestação anterior a 8 de janeiro teve qualquer violência física, qualquer distúrbio? Para completar isso tudo, nós falamos do 7 de setembro de 2021, 7 de setembro de 2022, tá certo? E o 7 de setembro de 2022, é preciso lembrar que a praça ali dos Três Poderes, nunca se viu aquilo coalhada de gente. Aquela parte central ali de Brasília, eu nunca imaginei ver aquilo coalhada de gente. Ali tinha mais de 1 milhão de pessoas. Não tinha espaço, não se viu violência. As pessoas estavam ali se manifestando por causa da eleição, em prol de um candidato à reeleição. Então, essa questão de se dizer pessoas fortemente armadas e tal, armas de grande calibre, porque sem isso, como você prova a tal abolição violenta? Tá certo? Então, e daí porque o 8 de janeiro passou a ser uma peça essencial na construção desse storytelling, de você tentar ligar crítica à urna eletrônica com o que aconteceu em 8 de janeiro. Você tentar ligar reunião de embaixador fechado, o povo sabe lá o que é embaixador. Aí, reunião lá com o embaixador para o 8 de janeiro. Enfim, essas questões todas que absolutamente não fecham. E a pergunta é, cadê o GSI do governo Lula na ação penal por omissão, por incompetência, fosse por que fosse? Ou talvez não. Isso faz com que esse julgamento precise de muita retórica, de muita garganta assim, saindo, caindo, para mostrar uma veemência pela fragilidade que o Vargas disse, como ele disse, quer dizer, tem que ter uma emotividade, porque se for por uma análise racional, não fecham os fatos, não fecham. Então, este conceito de causalidade, de nexo causal que o ministro falou, não sei em que teoria do direito penal isto casa. Não existe esta causalidade
por equivalência, ad infinito. Isso, a teoria da causalidade no direito penal, fugiu disso desde o direito penal clássico, tá certo? Que não se aceita essa teoria ad infinito, porque senão tudo é crime. Até o fato, é possível que, nesta linha de raciocínio, a mãe e o pai desse pessoal fossem presos porque o nexo causal colocou esse pessoal no mundo. Veja, isso, se você vai para o nexo causal ad infinito, você vai chegar, inclusive, na quinta geração dos acusados. É esse raciocínio que a gente vê exposto no voto do Supremo Tribunal Federal. Isso é que me angustia, porque é um direito penal desestruturado, fragmentado, sem um mínimo de dogmática jurídica. Isso é que é angustiante para quem está no direito, para quem entende um pouco de dogmática. Né? Esse julgamento, como está, na verdade, vilipendia o direito penal, que é a última ratio, inclusive, de garantia do cidadão. Aqui não, há uma inversão. Você que prove que é inocente, e você que prove que o seu avô, por lhe botar no mundo, botou o seu pai, agora botou você, que eles também não estão parte do delito. Isso não entra na cabeça. Realmente fico pensando na aflição de quem é do direito, de quem estuda o direito, de quem é operador do direito, em ver essas coisas acontecendo e passando, né? E passando como se fosse normal, como se fosse racional. Ao contrário do voto do ministro Luiz Fux na véspera, que foi fartamente fundamentado na doutrina, em jurisprudência, no Código Penal, a ministra Carmen Lúcia fez um voto subjetivo, quase literário. Ela citou o poeta Afonso Romano de Santana, o escritor francês Victor Hugo, e deu esse tom poético e literário desde as primeiras palavras. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado. Um dos homenageados pela Carmen Lúcia foi o poeta Afonso Romano de Santana. Confira. Outro dia, um queridíssimo amigo, Afonso Borges, me levou a reler e pensar sobre uma grande obra de Afonso Romano Santana, Que País é Esse? E ali o autor poetava em sofrimento. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Eram tempos difíceis aqueles nos quais foi produzido esse poema tão doído, e aquele poeta dizia: este é um país de descontínuo, um país onde nada congemina. Olha, Afonso Romano de Santana realmente é um grande poeta, Victor Hugo é um escritor clássico, mas para além da prosa e do verso, não seria necessário para Carmen Lúcia Scorsin embasar o voto em autores do direito, fundamentos do direito? Não dá a impressão que ela subjetivou demais a conversa, levou para um lado aí que, ao fim e ao cabo, não serve como prova citar o Victor Hugo ou nem referência jurídica, né? Ela caetaneou o voto dela, né? Só faltava água de coco na praia de Itapuã ali, né? Esse julgamento pulsa o pior do Brasil, não é nos autos. É o que eles estão fazendo que pulsa o pior do Brasil. O voto da ministra Carmen Lúcia eu achei constrangedor, porque depois do que o ministro Fux fez ontem, talvez o ministro Zanin um pouco mais, e talvez eu acho que só fez porque o ministro Fux fez isso ontem, individualizou, encarou cada um dos fatos. Eu não sei até se ele não vai falar sobre um dos apartes do Flávio Dino, onde ele questiona o fatiamento das provas para parecer que não é o que eles querem que pareça, mas justamente porque ele até chamou assim do boi fatiado, né? Você fatia tudo, você não sabe que tem um boi mais. É justamente o contrário. É justamente porque o ministro Fux foi lá ver para ver se era parte de boi mesmo, porque ele descobriu que não tinha boi nenhum naquele negócio.
Essa dimensão poética que a ministra tenta colocar, que o ministro Barroso também costuma utilizar muito, né, nos seus votos, e que é uma geração que foi jovem, bem na época da ditadura militar, então eles têm essa coisa que eles acham que são muito artísticos, muito estéticos, muito poetas, e é só uma tropicália chinfrim. O que me chama a atenção é o quanto o descolamento, né? Que país é esse que ela se fala? E é justamente, a poesia se refere ao que eles estão fazendo. Quando ela cita Os Miseráveis, de Victor Hugo, e ela cita um trecho, né, de que os personagens estão lá, mas isso que a gente vai fazer não é um golpe de Estado? Ela cita isso, é um golpe de Estado? Não, vai ser um golpe, não, mas é que os fins justificam os meios. Se aplica precisamente ao que eles estão fazendo, e a própria ministra confessa isso, quando lá no TSE ela diz assim, mas o senhor vai manter a censura só até o fim da eleição, depois volta tudo ao normal, né? Aquilo que um editorial de um jornal grande essa semana colocou assim, tá na hora, ok, acabou o processo do Bolsonaro, então vamos voltar à normalidade. Ou seja, se você está instituindo que, dependendo do caso, é possível sair da normalidade para julgar, é porque não tem normalidade alguma, tem conveniência de normalidade, né? Não existe Estado democrático de direito se você escolhe quando ele é aplicado, né? Quando a Constituição se aplica, quando o Código Penal se aplica. Então não é possível você criar um estado de exceção para combater um estado de exceção. Na verdade, é você que está cometendo isso. Significa dizer que aquela conversa dos personagens se aplica muito mais à conversa entre os ministros do que propriamente aos acusados. E o que é mais curioso, Os Miseráveis é um filme, um dos temas principais da obra é injustiça. É injustiça do Poder Judiciário, inclusive, com tudo aquilo. A dimensão dos miseráveis em Victor Hugo tem tanta dimensão social, dos marginais, dos pobres que vivem nos esgotos. Ele era um escritor com uma inclinação muito mais socialista, mas também tem a miséria moral, né, de uma elite corrupta. Você tem uma miséria moral e uma miséria espiritual. O Jean Valjean, que é o grande protagonista, ele tem um processo de redenção, ele chega a ser condenado e estigmatizado. E o que o ministro Moraes e todos que o acompanharam tentam fazer com todos aqueles, com qualquer um que minimamente não concorde com eles, é estigmatizá-los como extremistas, como fascistas, como discurso de ódio, é censurar em perfil de rede social e tudo mais. Ou seja, na prática, as obras que ela cita, elas são exatamente, elas servem contra o que ela está falando e não se aplica. Eu não sei nem se, sinceramente, eu não sei nem se leem de fato. Eu acho que eles entram no Google e vão pescando com palavra-chave para ver que se encontra alguma citação que caiba nessa ilusão tropicalente que eles criam ali, com essas conversinhas ali, que acho que nem para música servia, né? Então, quer dizer, ela fica caetaneando ali e, de fato, juridicamente, o que tem em voto dela? Ela não individualiza? Ela fez uma poesia, entendeu? Como se tivesse sido assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados, é a mesma coisa, Eu quero mostrar mais um ponto da subjetividade do voto da Carmen Lúcia, que foi quando ela repetiu, em vários momentos teve essa subjetividade, né? Mas nesse momento aqui, ela compara a saúde da democracia a um corpo doente. É um vírus mesmo, o corpo, a pessoa está ali, mas ela está com a doença gravíssima e vai morrer. Ele é insidioso, invisível, e, portanto, um dia você tem um dor no braço, outro dia não sei, mas é tudo, como disse o ministro Flávio, se eu for um especialista, ele vai dizer, não, isso aqui é um problema de alergia. Até uma hora que, não, isto tinha um núcleo doente que foi se espalhando e contaminando o corpo inteiro. Ora aparecia como alergia, ora aparecia como doença, mas você dizia sempre que não estava bem de saúde. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então, eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma e que o ministro Alexandre afirma como sendo esta corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Doutor Adriano, vamos para o doutor Adriano. Doutor Adriano, o que dizer sobre esse voto eivado de subjetividade, né? O senhor já comentou até. Ninguém se salva. Não, ninguém se salva na área penal se o juízo de condenação é baseado em prosa e poesia. Ninguém se salva. Porque o juízo... Veja, há uma diferença no direito sancionador. Há o direito sancionador penal e o direito sancionador não penal.
O direito, Tosi, é uma questão que vem mais recentemente sendo discutida. Por quê? Porque o direito penal ele foi amplificando. O direito penal, que antes protegia bens jurídicos, ele era visto como a última ratio, como apenas um garantidor do sistema. Quando nada funcionasse, é que o direito penal entrava. Então, a proteção à vida, enfim, a proteção até o patrimônio. Essa era a lógica do direito penal clássico. E o direito penal ele começa a se expandir de tal sorte que até para fazer com que atos da administração pública, que poder de polícia, fossem objeto de atenção da sociedade, você começa a aplicar pena em tudo, inclusive em situações em que o risco ele é meramente presumido, possível. Então, por exemplo, no direito penal ambiental, você tem uma situação esdrúxula que é assim: a pessoa ela é apenada se for naquele local de proteção ambiental armada para caça sem autorização. Ou seja, o que está se criminalizando não é o estar armado propriamente, mas é a ausência de autorização. Então, é um chamado crime de perigo abstrato. Isso são fórmulas que foram sendo criadas e que amplificou muito o campo do direito penal. E por isso, a doutrina penal tem procurado separar esses crimes em favor de proteção de medidas administrativas para um outro direito, que é o chamado direito de intervenção ou direito sancionatório não penal. Qual é a diferença entre ambos e o que é que isso tem a ver com a nossa prosa aqui, com a nossa conversa? É que o direito penal, ele exige garantias muito maiores para o cidadão, um ônus muito maior para quem acusa, o ônus probatório, o ônus de trazer para os autos materialidade dos delitos, que, portanto, não deixa margem para a subjetividade do julgador. É assim que funciona o direito penal. O que nós vimos hoje, inclusive nessas passagens, é justamente o direito penal poético. É o direito penal em que se faz sempre uma remissão à sensibilidade, à emoção, a fazer com que as pessoas se sensibilizem ou na poesia ou no porrete argumentativo, na grandiloquência, no discurso quase raivoso. Então você tem hoje, na sessão de hoje, duas formas diferentes de discurso. De um lado, o discurso poético, quase sem viço e sem vida da ministra Carmen Lúcia. E do outro lado, um discurso eloquente, raivoso, às vezes exprimindo um certo ódio do ministro Alexandre de Moraes. E, no meio desses dois discursos, um terceiro discurso, o do ministro Flávio Dino, sempre, de certo modo, anarquista, sempre gozador, sempre com uma tirada, sempre com uma... muito longe do que um processo dessa gravidade exige do julgador e do que esses temas na área penal exigem de quem está julgando. É por isso que o dia de hoje, ontem você teve um dia cansativo de um voto de mais de quase 13 horas do ministro Luiz Fux, mas em que ele vai debulhando o processo, vai analisando os tipos penais de acordo com as condutas descritas na acusação, individualizando cada conduta, analisando o acervo probatório de cada ponto, de cada aspecto da acusação, fazendo, portanto, essa análise daquela expressão que ele usou, da luva encaixar na mão. E aí, nós vimos ontem, e por isso que hoje me parece que choca ainda mais, porque há uma clara mudança de tom. Ontem, a gravidade técnica, a análise dogmática, a preocupação em trazer autores do direito penal, em trazer precedentes, em fazer uma avaliação extremamente técnica de acordo com o Código Penal e com o Código de Processo Penal.
E hoje, poesia, hoje é o boi fatiado, hoje é a questão de colocar lá o acusado é, espicaçando o juiz que vai condená-lo. Quer dizer, é um julgamento que está muito aquém. O dia de hoje trai a liturgia e a própria história do Supremo Tribunal Federal. Apenas um advogado ou alguém da área jurídica capacho, alguém que seja ideologicamente comprometido, algum professor de direito penal que não honre a cátedra, algum professor de direito processual penal que não seja digno do título de professor, pode normalizar o que nós vimos hoje. É absolutamente estranho a liturgia e ao rito que um julgamento já na área penal exige, e muito mais quando estamos diante do julgamento de uma gravidade política, histórica, como esse. Então, eu insisto, é lamentável, assim, eu fico muito entristecido. Eu quero depois só falar, Tosi, acho que é importante, essa fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala dos juízes com os prefeitos, que nós não vamos placitar. Isso também é um discurso muito preocupante, que eu gostaria de depois falar um pouco sobre isso. Tá anotado para não esquecermos, vamos falar ali ele disse, né, que se fosse assim, como é que um prefeito vai começar a falar mal do juiz na comarca e daí vira uma confusão? Vamos voltar a isso, mas deixa eu ouvir o Vargas ali, Vargas, sobre esse espírito hoje da sessão que foi realizada, né? Ontem, como bem destacou o doutor Adriano, algo mais grave, mais solene, obedecendo uma liturgia jurídica. Hoje parecia uma conversa de boteco, um momento ou outro alguém se exaltando, outro momento alguém declamando uma poesia, o outro contando uma piada, e ali estava o destino de um ex-presidente e de pessoas graduadas da República, discutidos assim como se fosse numa mesa de bar. Olha, Tosi, em 2018, quando a ministra Carmen era presidente do Supremo Tribunal Federal, existia naquela época, como existe hoje, uma grande preocupação com a violência no país. E quando nós começávamos a olhar o que estava por trás do problema da violência, logo chegávamos à relação entre essa violência, a começar pela situação dos presídios, e a responsabilidade do judiciário, em particular, do Supremo Tribunal Federal. Então ela foi instada a participar de alguns eventos, como presidente do Supremo, para compartilhar a sua visão ou falar sobre o papel do Supremo em um ambiente de grande violência nacional, em que os presídios viviam uma situação dramática que não mudou como hoje, e qual seria a posição dela. E a resposta dela em um grande evento na época foi: está faltando amor no Brasil. E naquela época a impressão que me deu foi, olha, por um lado, uma mulher, presidente do Supremo, compartilhando uma sensação pessoal e, quem sabe, ao fazer isso, sinalizar uma solidariedade com as vítimas da violência nacional. Mas, ao mesmo tempo, aquilo também expressava, e começou a se tornar cada vez mais claro na minha percepção, não só um gesto particular de solidariedade, mas um verdadeiro modo de olhar, interpretar e aplicar o direito. Então, Carmen Lúcia, naquela época, na minha visão, inventou o que nós poderíamos chamar hoje de o sentimentalismo jurídico, que olhava para os dramas sociais e tentava diagnosticá-los para olhar a partir daí o caminho da solução, conectando a realidade com um conjunto de emoções. E isso contrastava naquela época, como de certo modo contrasta em qualquer país do mundo, com outras posições que diriam o problema tem que ver com a interpretação histórica do direito. Ou o problema tem que ver com a lógica do raciocínio jurídico, que nesse caso não parece coerente. Ou o problema tem que ver com o que diz o texto da lei. E posturas diferentes diante do direito sugerem métodos e, a partir daí, conjuntos de abordagens também muito variadas. Então, se existe um originalista que valoriza a letra da lei na sua origem, um racionalista que olha para o sistema jurídico integrado, se tem um historicista que dá um valor especial para as intenções
daqueles que criam um momento histórico. Agora nós temos também o sentimentalista. Mas o que torna todo esse último ato, com a expressão da ministra, um pouco mais preocupante, é que nessa tensão entre os métodos, o que parece estar se saindo vencedor na cultura constitucional brasileira é justamente o sentimento. E passamos então a interpretar os fatos e a valorizar os argumentos da lei segundo o amor ou ódio. Ou estamos a um passo de dizer segundo o amigo ou inimigo. Pois é, esse clima sentimental, de amor, de paz e amor, de certa forma esteve ali na relação entre alguns ministros. O ministro Flávio Dino foi o primeiro a pedir uma parte hoje, que foi concedido pela Carmen Lúcia, que aproveitou para dar também uma indireta em Luiz Fux, que no dia anterior tinha avisado que não permitiria partes na manifestação do seu voto. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe... eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou, Flávio, teu voto foi tão curto. E eu disse, Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas. Eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Não, ainda tenho do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... o do ministro Zanin é bom, é um bom voto para se cortar bem. Porque aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar de Mas com todo gosto. Apesar de todas essas ameaças. A prosa com Vossa Excelência é sempre um gosto, tenha certeza. E eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem. Olha, ela deu uma deixa ali, Scorsin, sobre a Lei Maria da Penha, que talvez alguns aí mais ativistas de esquerda, mais woke, possam querer sugerir, aciona o Moraes, porque o Moraes tomou o seu lugar de fala aí, foi muito invasivo, né? Não, essa turma aí depende de quem é a mulher e depende de quem é o homem que supostamente faz a agressão. Não tem a ver com o mansplaining, como se diz, porque foi o que fizeram com ela hoje, né? O tal do interromper a mulher falando. Agora é um circo, né? É a escolinha do professor Raimundo, né? Se tiver uma audiência mais jovem, não sei se lembra desse programa que durou, acho que desde a década de 50 que esse programa meio que existia, foi sendo... Houve outras edições, uma edição mais recente, né? Mas o Chico Anísio é o professor Raimundo, é como se fosse essa escolinha sem o professor Raimundo. E se você se lembra que tinha vários personagens que eram puxa-sacos. Né? Sempre que chamados, eles faziam um puxa-saco. Né? Se você tira o professor, eles ficam um puxando o saco do outro ali, e claramente, acho que nem quinta série, acho que deve ser uma segunda ou terceira série, ou até a pré-escola, quando você quer isolar o amiguinho, aí você se faz de mais amigo dos outros do que você de fato é, né? Deu para perceber isso ali, né? Em relação ao Fux. Quiseram fazer isso com o Fux, tentaram deixar constrangedor. Eu falo, todos, pro senhor todos, pode fazer tudo, obrigado, não sei o que e tal. É um negócio muito constrangedor, isso não é uma Suprema Corte de maneira alguma, isso é um picadeiro de circo. A ministra Carmen é péssima escada para humorista, ela perde o timing das coisas, as piadas do Dino perdiam a graça, não tinham, mas perdiam a condição de ter graça porque ela também se atrapalhava toda no que ela falava. E uma fake news gigante, né? Porque 2000 anos as mulheres caladas. Quanto tempo você acha que a mulher consegue ficar calada? Normalmente a mulher não fica muito tempo calada, não. Não se aguenta com esse negócio. Vamos fazer o jogo do ficar quieto quanto tempo, vamos ver quem ganha. Né? O famoso do quem piscar primeiro. Assim, mulheres gostam de falar. Eu sei que ela está querendo dizer 2000 anos publicamente as mulheres não teve voz e não sei o que e tudo mais. Que é uma pataquada também que não se sustenta. E pior ainda, né? Se está 2000 anos sem falar, a senhora continua não falando, porque eles tomaram a sua voz, né? Vamos agora àquele ponto da fala do Alexandre Moraes. A gente não tem ela separada aqui, mas eu lembro enquanto ele estava falando, eu fiquei me perguntando, peraí, que tese é essa? Que é a tese que o doutor Adriano disse que quer comentar. Se eu me lembro bem, o Moraes afirmou assim, olha, a gente com esse julgamento, com essa condenação, nós damos um exemplo para todos os juízes, 15 mil juízes do país,
para não haver uma situação que, se fosse do contrário, se deixássemos passar o que aconteceu, daqui a pouco um prefeito começaria a fazer invectivas, a atacar o juiz da comarca, dizer que esse juiz não tem condições, que deveria ser afastado. E como ficaria a situação desse juiz? E aí eu coloco para o doutor Adriano, o senhor tem uma manifestação a respeito dessa bola levantada pelo Moraes aí, que não é tão óbvia como ele disse, né, a conclusão. Porque é o seguinte, esse foi um contraponto ao voto do ministro Fux ontem. O ministro Fux, ele faz uma menção a algo que eu, inclusive, venho repetindo em vários fóruns ou em palestras, em eventos dos quais eu participo, que é o seguinte: olha, no processo penal, se em outras áreas isso já deve ser observado com muito rigor, no processo penal com muito mais razão, que o efeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal na primeira instância. Aquela coisa, a ordem que o general dá, você não sabe como chega lá no cabo. E, do ponto de vista de matéria criminal, quando você tem decisões que não seguem um dado rigor dogmático, um respeito aos precedentes, que faz uma análise laça, elástica da lei penal, isso obviamente abre um risco muito grande na tutela penal de você ter o excesso de subjetivismo. Tivemos aí poesia, prosa, daqui a pouco crônica. Isso é muito perigoso, porque o direito penal ele deve ser só a última ratio e, ao mesmo tempo, ele serve como proteção do cidadão à pretensão punitiva do Estado. O direito penal ele não é inicialmente punitivo, ele é antes uma constrição, uma limitação ao Estado que tem o poder de punir, o monopólio punitivo. Então, quando você quebra essas barreiras e abre o campo para o subjetivismo, isso é muito arriscado pelo exemplo na base, na primeira instância, nos tribunais. Então, o ministro Fux, lá para as tantas, ao falar sobre a questão de preservar as garantias e direitos individuais, da questão do direito de defesa, que teria sido um tanto que violado quando se coloca, por exemplo, o data dumping, que você joga um monte de documento no peito da defesa e se vire aí que o filho é seu, para você ter pouco tempo de análise, a questão da competência absoluta. Preciso lembrar que essa questão da competência anulou a Lava Jato, na questão do Lula. Então, você tem uma série de questões aí que são tratadas, e o ministro Fux diz, olha, precisa ter cuidado, nós temos não sei quantos mil juízes no Brasil, tribunais, ou seja, o que Fux disse ontem foi, nós temos que ser exemplo, e, portanto, bastante rigorosos nessa fundamentação dos votos, enfim. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi um contraponto a isso, a dizer, não, nós estamos aqui sendo exemplos, nós estamos sendo exemplo e os juízes devem ser corajosos, não devem admitir que questionem o seu agir, prefeitos que venham a questionar ou atacar a magistratura, nós não vamos placitar. E, de repente, você começa a dar aí um certo o apito do cachorro, porque como é que isso vai ser visto lá na base? Como é que o juiz lá no interior, no processo eleitoral, por exemplo, nas comarcas mais distantes, nas zonas eleitorais mais distantes, em que, por vezes, há propensão a um certo abuso de alguns juízes que não tenham maturidade ou não tenham uma visão deontológica adequada do exercício do seu munus, isso termina sendo um estímulo a certos abusos e uma intimidação, inclusive, desses agentes togados em relação às autoridades. Todos passam a ter medo. Nós vamos criar aqui um regime do medo. Então, por exemplo, se um agente público faz uma crítica ao juiz da comarca, daqui a pouco ele vai ser preso mediante a fala hoje do ministro. Como é que isso vai repercutir na sociedade brasileira? E como há uma crescente criminalização da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, nós colocamos, enfim, toda a sociedade no risco. Nós temos no direito penal
hoje punitivista em excesso, nós estamos com o direito penal nitidamente com valor simbólico, ou seja, a chamada prevenção geral preventiva, perdão, a prevenção geral positiva e tem a negativa, no sentido de as penas bem graves para que você tenha medo, a sociedade, e mais não faça. Então, a tal ponto que as pessoas vão ter medo de se manifestar pelo peso de um processo que possa ter e com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Então, é também preocupante hoje a forma, quando você, um juiz que tem um peso hoje do ministro Alexandre de Moraes, quando ele dá essa senha, por razões dele, talvez de uma indignação, de uma chateação pessoal com o Luiz Fux, mas ele não está falando por Fux, ele está falando para todos esses juízes, para toda a sociedade brasileira, e num estímulo a um exercício de abuso. Eu quero só lembrar que alguns jornalistas chegaram a ser presos por matérias publicadas em função de precedentes do ministro Alexandre de Moraes nesses inquéritos. Teve, por exemplo, no estado de Alagoas, um jornalista que foi preso por uma juíza por ter publicado matérias contra um determinado juiz reiteradamente, e a solução que se deu foi prendê-lo. E qual foi o precedente juntado? Uma dessas decisões monocráticas, num desses inquéritos, do ministro Moraes. Já houve jornalistas, não sei se foi da Gazeta do Povo, que é o grande jornal hoje brasileiro da liberdade pública, e por isso eu digo, viu, Tosi, assinem, mas teve jornalistas que receberam aqueles processos repetitivos, um lawfare, na verdade, e que daqui a pouco você vai ter censura, você vai ter prisão. Por quê? Porque você fez crítica ao judiciário, porque você fez crítica ao juiz da comarca ou ao desembargador, porque fez a publicação de uma matéria sobre remuneração. Tem que, para acessar a remuneração, tem que apresentar o CPF para saber quem é, e, portanto, as pessoas com medo de uma reação passam a não agir. Então, é esse aspecto aqui que eu insisto. Esse julgamento vai ter efeitos para além dele, na liberdade de expressão, na liberdade de pensamento, a questão das garantias individuais, uma erosão das prerrogativas dos advogados. Hoje se encerra uma página muito preocupante do Poder Judiciário brasileiro e muito preocupante para a sociedade brasileira como um todo. Então, por isso que eu quis fazer uma referência a isso, porque é um dos aspectos que já em manifestações públicas que tenho feito, muito me preocupa. A erosão das prerrogativas dos advogados, então, isso é algo muito grave. E a OAB hoje só faz fazer notinhas simples e tal, e fica por isso mesmo. Esse é um ponto fundamental, ainda bem que o doutor Adriano lembrou. Eu ouvi na hora, mas foi tanta coisa hoje no julgamento que a gente não separou aqui, mas resumimos o que disse o ministro. Ele disse isso mesmo, que chegaríamos a uma situação em que o prefeito poderia começar a fazer invectivas contra o juiz da comarca, e aí como é que fica? O prefeito tem liberdade para atacá-lo como bem entender? E esse é o ponto, né, Vargas? A liberdade das pessoas fazerem críticas ácidas, desagradáveis, vulgares, rudes, mas se discute isso, se houver dano à honra, se discute judicialmente. O que não dá é para instalar um sistema em que há jurisprudência para não deixar as pessoas criticarem desde a justiça eleitoral até o juiz da comarca. Ô Tosi, tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Stuart Mill, que foi um liberal clássico, que dizia que a liberdade de expressão é a rainha das liberdades, né? Justamente porque ela ampara e constitui muitas outras das liberdades civis, políticas e até econômicas em uma nação. Mas eu creio que a liberdade ela tem também um outro atributo, e tem que ver um pouco com o que o doutor Adriano comentava. Ela também é um escudo da própria democracia. Ela protege a democracia. Porque quando a gente organiza um sistema político que é estruturado em cima do medo, em cima da ameaça, em cima da imposição de autoridade baseado no fiat, eu decido porque eu tenho poder e você cumpre porque você é subordinado, você pode ganhar uma ou duas batalhas, mas cedo ou tarde você vai também com o seu gesto
atrair reações que podem se acumular e em cascata se voltar contra você. Então, um regime democrático, ele aposta na liberdade, não apenas por uma questão moral, mas também pragmática, de certo modo. Quando eu valorizo e convido a crítica e deixo o espaço aberto para uma pessoa criticar a autoridade e até as próprias instituições, eu estou, na verdade, tirando uma reação de ódio, de protesto, de disposição ao radicalismo do campo privado e trazendo para o ambiente público um espaço de enfrentamento, de questionamento, em última análise, de solução dessas discordâncias. Agora, o caminho que nós estamos trilhando, e me parece que o ministro Moraes é o mais explícito defensor dessa postura, é de privatizar essas sensações de reação, essas críticas que as pessoas podem eventualmente ter contra as decisões e posturas tomadas pelas instituições. Para ele, o argumento sobre as instituições, ele é autorizado no ambiente público, desde que ele seja um elogio ou, quem sabe, no máximo, o que nós poderíamos chamar de uma crítica construtiva. Mas quem enfrenta de maneira direta, sem anestesia, Interrupção ali no sinal. ações a se portar de uma maneira mais rigorosa, é considerado alguém que age contra o regime e o sistema. Num primeiro momento, isso pode parecer uma virtude, mas na prática o que a gente acaba fazendo é também atiçar, estimular, potencializar sentimentos de revolta que depois de amanhã podem acabar se voltando de outras maneiras contra a própria atitude da democracia. E é por isso mesmo que a gente sabe que as grandes democracias estáveis são democracias que convidam a crítica por uma função moral, mas também como uma parte constitutiva da sua estabilidade. Agir de outro modo é um perigo, e me parece que nós estamos abrindo portas perigosas nessa direção autoritária adotada pelo Supremo. Queria comentar aqui e mostrar para vocês a reação americana, para além do que o presidente Donald Trump já se manifestou. O secretário de Estado, Marco Rubio, publicou no seu perfil nas redes sociais a seguinte mensagem. Está ali em inglês e já em português traduzido. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado, Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Vem mais pancada aí, né, Scorsin? Bem, é só... Agora a gente entra num jogo que as coisas vão ficar mais em aberto do que antes, né? Porque era meio que um jogo de favas contadas. E aí até pego um gancho nisso que o Vargas falou, que eu concordo muito com isso. E talvez seja talvez isso explique um pouco essa necessidade do ministro Alexandre de Moraes de que as pessoas acreditem nele, né? De que ele convença os outros, né? De que ele saia como um herói, de que o juiz de primeira instância todo se inspire na atuação dele. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, chega a falar disso no momento que eles se colocam como se fossem heróis, que é o fato de que nesse tipo de situação, nesse tipo de caso, se você condena e metade da população não acredita que esse julgamento é justo. Então, todas as pesquisas aí demonstram isso, e pesquisa não é número exato, né, mas é uma tendência muito grande. Quando você tem um governo estrangeiro, como é os Estados Unidos, o governo mais poderoso do mundo, não só não reconhece, como coloca a coisa como injusta e como ilegal, já abrindo porta, inclusive, para nem reconhecer eleição presidencial do ano que vem. A situação pode ficar muito pior do que parece. Quando você tem esse estado de coisas e ele acredita que com o julgamento, então, a democracia foi salva e a pacificação, como ele mesmo disse várias vezes, tem de vir a partir da punição daqueles que supostamente causaram o golpe, como isso não aconteceu e não vai acontecer, a situação mesma que ele está tentando curar, o vírus que a ministra Carmen Lúcia acha que está sendo extinto, morto agora nesse momento, vai acontecer o contrário. O ressentimento em boa parte da população brasileira vai aumentar. Aquilo mesmo que levou Jair Bolsonaro a se tornar um presidenciável e a ganhar uma eleição é precisamente esse tipo de coisa que chega uma hora que explode.
Se a gente rebobinar na nossa fita, somos todos velhos, todo mundo sabe o que é rebobinar a fita. Lá em 2013, aquelas manifestações que eram por causa de 20 centavos de ônibus, de repente explodiu num ressentimento, numa frustração gigantesca com boa parte da institucionalidade do país. O que está sendo feito agora é mais ou menos assim, tapar o povo dentro de uma panela de pressão e falar, agora fiquem quietos, parem de encher o saco. Em algum momento isso vai explodir de novo e provavelmente não vai demorar. Sobre isso que você está falando, casa bem com o que a gente vai mostrar agora. Num dos apartes, o ministro Flávio Dino disse que fez uma representação à Polícia Federal para investigar ameaças contra ele que teriam aumentado após a erupção da violência no Nepal, onde manifestantes colocaram fogo no prédio da Suprema Corte. Ontem mesmo eu representei a Polícia Federal porque passaram o dia milhares de postagens dizendo que eu devia ir para o Nepal, que iam fazer o Nepal aqui e que iam tocar fogo nas casas das pessoas. E eu sempre me preocupo muito com isso, porque nós sabemos que essas coisas, infelizmente, ganham materialidade. Então, do ponto de vista preventivo, é muito, muito relevante a lembrança de Vossa Excelência. Não é só impedir, restringir. Também. Obrigado. Pois é, em meio ao frenesi do julgamento brasileiro, muita gente não se atentou ao que aconteceu no Nepal, até porque o Nepal é um país não tão significativo, tão importante. Mas por lá estourou uma onda de protestos com mais de 20 mortos, depois que jovens se revoltaram contra o governo pela proibição de diversas redes sociais no país. Olha só. O que a gente pode aprender, né, e entender sobre o que aconteceu no Nepal em relação à realidade brasileira, doutor Adriano? Olha, essa questão do Nepal, eu espero e tenho convicção que isso não vai acontecer no país. A gente está, na verdade, precisando encontrar soluções dentro dos marcos democráticos. E, obviamente, isso vem a partir de uma atuação política do povo brasileiro, não pelo uso da violência, mas, pelo contrário, pela participação política maior, pela cobrança de que o Congresso Nacional vote a anistia e que o Supremo, então, depois diga que é inconstitucional, mas que, mais uma vez, o Supremo assuma esse ônus político de dizer que uma decisão política sobre fatos políticos, ainda que tenha efeitos jurídicos, nada pode. É muito difícil, eu disse ontem, vou repetir, o Supremo Tribunal Federal ter dito que há atos contra o Estado de Direito, enfim, a anistia, esses crimes seriam imprescritíveis e tal, e por que ainda a anistia de 1979 está em vigor? Como repito, é por causa do Gabeira e do pessoal que sequestrou, Franklin Martins, que sequestrou o embaixador americano, não serviu para apaziguar e para essas pessoas voltarem, inclusive, à cena política, a anistia, não reduziu a polaridade, não se chegou a um consenso àquela época de uma retomada democrática, em que aqueles que foram acusados de atos terroristas, que mataram pessoas, que usaram da força armada, assalto a banco, sequestro, não foram todos anistiados? Então, por que a velhinha lá com a Bíblia e com o texto na mão vai ter que ficar 14 anos presa? Perceba que isso, inclusive, do ponto de vista da dignidade humana, dos direitos humanos, é absurdo. Mas, enfim, então, o Nepal ele não é um modelo para a gente e, sinceramente, não é isso que se espera da sociedade brasileira. Agora, temos aí um ponto importante que foi dito aí a pressão externa. O governo americano tem tido um papel importante nessas questões, e o ministro hoje, Alexandre de Moraes, ao abrir a dosimetria da pena, fez, depois de tantos agradecimentos, justamente batendo na questão da soberania, que o judiciário não se curva, o Brasil não se curva, enfim. O governo americano está dando sinais claros, evidentes. O secretário de Estado, com a autoridade e o peso que tem, já vai direto, né, chamando o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, né, tem a Magnitsky aplicada a ele, quer dizer, novas medidas virão. Ou seja, o julgamento de hoje, ele não encerra esse capítulo da história brasileira. Ele, na verdade, ele encerra um momento que talvez abra as portas para momentos de maior crise, crise econômica, crise política, crise social. Eu quero lembrar só que o Brasil não tem muito a ver com julgamento, mas acho importante lembrar.
O Brasil hoje vive uma situação econômica difícil, nós não temos reservas substantivas, nós dependemos do dólar, inclusive, para financiar nossa dívida pública. Então, a questão das tarifas não é nem o essencial. Se vier redução de fluxo de capital para o Brasil, a economia colapsa. Então, veja, nós estamos diante de uma situação que não para hoje. Esse discurso, um tanto quanto ufanista, nós brasileiros vencemos os gringos, o imperialismo yankee. Isso é um discurso defasado dos anos 1960. A gente, na verdade, está diante de uma situação grave que não se tem, inclusive, interlocutores, sequer diplomáticos. As instituições brasileiras hoje, elas estão cada vez mais mal vistas no mundo. O Supremo Tribunal Federal hoje está no epicentro de um papel que ninguém compreende lá fora no mundo jurídico, desse ativismo, que deixou de ser ativismo, é um protagonismo político, é muito mais do que ativismo. Então, esse julgamento, enfim, ele é sinal de um tempo, e talvez no futuro, quando os livros de história tratarem dessa época, eu tenho muitas dúvidas sobre como o Supremo Tribunal Federal será visto, ou tenho muitas certezas, como esse julgamento, na verdade, é um erro histórico grave, e com os precedentes que são abertos para cada um de nós, para você que está nos assistindo na sua vida privada, porque no seu dia a dia, nas suas relações sociais e econômicas, porque nós tivemos hoje um julgamento no âmbito penal em que foi todo fundado na subjetividade, na criatividade retórica, na poesia e na absoluta fragilidade probatória, cujo voto do ministro Luiz Fux ontem desvestiu, fez um striptease desse processo. E, na prática, o que significa? Significa um estímulo a um direito penal do inimigo, a um direito penal adversarial, sem respeito às formalidades, sem respeito às garantias individuais, sem respeito às prerrogativas da advocacia. Foi esse o substrato que sai desse julgamento. E desculpe, Tos, mas mais uma vez afirmar, lamento que haja professores de direito penal e de processo penal que não honrem a cátedra e que alguns endossem esse procedimento como se houve, tentando dar legitimidade àquilo que absolutamente, diante da dogmática jurídica penal, não tem legitimidade. É de uma fragilidade grotesca e preocupante. Vargas, já estamos caminhando para o final do programa, mas o fato é que, como disse o Scorsin aqui, ninguém deseja, obviamente, uma situação parecida sequer com a do Nepal, mas não se pode colocar fogo numa panela de pressão que já está com muita pressão, né? Você tem que agir ali para baixar pelo menos a temperatura ou desligar e tentar já partir para o lanche, para o almoço. Nesse sentido também, Vargas, a coincidência com a situação do Nepal lá é essa decisão de banir redes sociais ou de achar que os males do mundo estão nas redes sociais e a garotada lá não gostou nada e virou uma maior confusão, né? Faz um nexo aqui também com a situação brasileira, pelo menos do ponto de vista dessa questão da regulação das redes sociais, que não sai da cabeça do governo Lula e de alguns ministros. Eu acho que a mensagem, Tosi, que a reação política do Nepal sugere para nós é que a política ela não cessa uma vez que uma decisão, uma postura do direito se impõe. Então, nós tomamos uma decisão jurídica hoje e amanhã essa decisão ela suscitará novos gestos. Alguns desses gestos podem vir por meio das instituições políticas ou eles podem vir através da expressão popular direta. E isso acontece todos os dias em qualquer regime democrático. Então nós sabemos, e quantas vezes houve na história das democracias do mundo, e no Brasil também, em que o Supremo toma uma decisão e os órgãos políticos reagem. Reagem aprovando normas que contestam, ou que desdobram uma decisão judicial tomada, ou muitas vezes, como já aconteceu no próprio Brasil, elaborando uma emenda à Constituição que desfaz uma decisão tomada pelo Supremo. Na teoria constitucional, a gente inclusive chama
essa maneira de agir dentro de uma democracia, de um diálogo entre os poderes, como parte de um processo de qualificação do direito e da Constituição. E tudo isso é importante lembrar, e o Nepal, de certo modo, estampa isso na nossa frente, para nos lembrarmos sempre que o que está acontecendo agora no Brasil não será a última página de um livro de história, mas no máximo será um capítulo intermediário de uma democracia que vai reagir. E agora que nós estamos assistindo, não é o fim de uma decisão que vai consolidar um momento que ficará para a história como ponto final, mas é quase um convite ao próximo capítulo de uma narrativa em construção. E olha o que esse convite nos sugere. Ele nos sugere, primeiro, que se eu falar mal das urnas, eu estou agindo contra a democracia. Se eu fizer isso e, além disso, eu participar de alguma manifestação pública em que expressamente critico uma posição do judiciário, eu estou ameaçando as instituições. Se eu, além de fazer isso, eu mobilizo pessoas para dizer nós precisamos agir de outro modo, eu sou um populista que estou quase prestes a causar um golpe de Estado. E se, além disso, eu falar que a Constituição de 88 se degradou, então eu sou um golpista. Estou começando a ficar preocupado. Ainda bem que você falou, se em tese eu disser isso, né? Porque se você tivesse colocado na primeira pessoa ali, né? Se for em forma de poesia, em tese. Prosa, pode ser que passe. Poesia e prosa talvez passe, né? Assim. Gente, muito obrigado pela conversa, pela análise perspicaz, inteligente. Doutor Adriano, mais uma vez, muito grato à sua gentileza de aceitar o convite. Alegria aqui minha. No Última Análise. Daniel Vargas, Francisco Scorsin, especialmente você que nos acompanhou até aqui. Siga acompanhando a Gazeta do Povo aqui no YouTube. Apoie o nosso jornalismo independente e corajoso. Faça a sua assinatura. A Gazeta do Povo não é um jornal que surgiu ontem, é um jornal que tem mais de 100 anos e que batalha pelas liberdades no país. Está com essa promoção. Você faz a assinatura do 7/9. 7 meses, R$7 por 9 meses, assinando a Gazeta do Povo, e você assim garante que a gente possa continuar com o nosso programa e com todos os programas de análise na grade da Gazeta aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e a gente se vê no nosso próximo Última Análise.